Bom, pessoal, nessa questão, eles apresentam para a gente uma imagem que tem um procarioto primitivo que dá origem a 3 outros seres vivos. Um procarioto com uma presença de DNA, um eucarioto A e um eucarioto B. A diferença entre o eucarioto A e o B é a presença de cloroplastos no B, né? E ele fala que, atualmente, os seres vivos são classificados em 5 reinos: o monero, protista, fungo, animalia e planta. E aí, na letra A, ele nos pede que identifique os reinos originados por cada uma dessas 3 formas e justifique a resposta. Então, o que a gente precisa pensar? Nas características de cada um desses reinos. Então, no reino Monera, nós temos os seres procariotos. O que são os seres procariotos? São aqueles que não possuem membrana nuclear. Então, se a gente observar o desenho, o procarioto primitivo deu origem a um outro procarioto, que tem o DNA solto na célula. Então, se a gente observar, ele não tem um núcleo, ele não tem uma membrana nuclear delimitando. Então, os indivíduos do reino Monera, eles foram originados a partir deste procarioto. Então, aqui estariam os indivíduos do reino Monera. Os protistas são aqueles indivíduos eucariotos unicelulares. E esse reino a gente subdivide, né, nos protozoários e nas algas. A diferença entre esses seres vivos é que os protozoários, eles são heterotróficos, enquanto as algas são autotróficas. Em relação às células, como que a gente vê essa diferença? O cloroplasto, ele é um indicativo de seres autotróficos. Dessa forma, as algas, que são do reino protistas, foram originadas deste ser vivo. Então, a gente inclui as algas aqui. Já os protozoários que são heterotróficos, eles foram originados a partir desta célula aqui, que não tem a presença dos cloroplastos. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a gente pode encaixar os animais e as plantas. Então, as plantas também são seres autotróficos, então elas também foram originadas a partir dessa célula, enquanto os animais que são heterotróficos foram originados deste aqui. E aí só fica faltando o reino fungo, que são os fungos. Eles também são eucariotos e heterotróficos. Dessa forma, eles também foram originados dessa segunda célula. Na letra B, ele pede que a gente escolha uma melhor característica para separar procariotos e eucariotos. Então, se a gente observar a imagem, né, a diferença principal entre eles é a presença do núcleo. Então, no procarioto, o DNA ele encontra-se disperso no citoplasma, enquanto nos eucariotos a gente tem o DNA restrito a um local delimitado por uma membrana que é chamado de núcleo.